formação em arte-terapia e trabalho com saúde e espiritualidade através da meditação e da arte, também como facilitadora do método intuitivo e experiencial de Sokolage, que foi uma técnica criada por uma americana chamada Sina Frost. Ainda na década de 90, uma mulher também formada em teologia, que fez mestrado em psicologia, e criou essa técnica um pouco inspirada na teoria de Carl Jung e também na Gestalt terapia, e ela, com principalmente a noção de arquétipos, ela vai criar esse método que é bem, bem legal. Então, esse curso e essa ideia de saúde, né, e práticas integrativas nasce da junção da ideia de unir saúde e espiritualidade. E existem várias universidades americanas e também no Brasil que pesquisam nessa área, e tem uma diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia incentivando que os profissionais de saúde façam anamnese da questão religiosa dos seus pacientes, porque é importante o acompanhamento dessas pessoas em relação à sua origem religiosa e o seu nível de espiritualidade. Aí eu reservei um trechinho aqui dessa diretriz que diz: um número expressivo e crescente de evidências demonstra a associação entre os índices de espiritualidade e de religiosidade e imortalidade, qualidade de vida, a forma de expressão da espiritualidade e religiosidade. Ou seja, pesquisas e inúmeras pesquisas que fazem uma associação que a qualidade de vida, o índice de mortalidade, o índice de suicídio é menor, índice de doenças cardiovasculares, diabetes, uso, né, e abuso de substâncias químicas são menores em pessoas que vivem e expressam a sua espiritualidade e a sua religiosidade. Práticas contemplativas. As investigações científicas atestam e especificam diferentes tipos de efeitos positivos que as práticas contemplativas promovem no ser humano, incluindo aprimoramento de saúde em diferentes níveis e aspectos, benefícios cognitivos, melhora da inteligência emocional, desenvolvimento de maior presença e empatia, aumento da resiliência e do equilíbrio pessoal e relacional, redução de estresse físico e emocional, maior engajamento, melhor desempenho intelectual e físico, dentre outros. Pode falar, Emanuele. Oi, desculpa, foi sem querer. Ah, tá. Tá todo mundo aqui tranquilo? Alguma questão, alguma dúvida até aqui? Você é de que área, Emanuele? Eu estou cursando psicologia. Legal. E por que você veio fazer esse curso? Qual foi a sua motivação? Assim, eu fiquei sabendo sobre ele pelo meu professor Vinícius, que me falou sobre e eu fiquei muito interessada. Assim, eu sempre gosto de entender mais sobre esses assuntos, né? Então, quando eu soube dessa oportunidade, eu aproveitei. Ah, que bom. Então, eu reservei uma frase aqui do Dalai Lama, que ele diz que a nossa espiritualidade humana básica é mais fundamental do que a religião. O amor, a bondade, o carinho são uma tendência inerente ao ser humano, independentemente da religião a que pertencemos. Então, a ideia de trabalhar essa questão da saúde e espiritualidade independe da religião que você tem. Porque essas qualidades básicas, né, de amor, de bondade, de compaixão, de querer estar livre do sofrimento, de querer ser feliz, é inerente a todos os seres humanos, independente se essa pessoa pratica uma religião. Mas esse desejo e essa espiritualidade é comum a todos. Então, a espiritualidade aqui
a gente pode entender não só como alguém que vai a um templo religioso e se relaciona com uma divindade, mas espiritualidade aqui como tudo aquilo que transcende ao ser humano. Espiritualidade como aquilo que dá sentido ao ser humano, que motiva esse ser humano a buscar a vida, a querer viver, a se enganjar na vida e também a buscar uma prática de fé e principalmente manter a sua relação ética. Então existem estudiosos, né, que trabalham a questão da espiritualidade, do ateísmo, por exemplo. Tem um filósofo francês chamado André Sponville, Comte Sponville, que ele trabalha muito esse assunto de uma espiritualidade sem Deus. O que seria essa espiritualidade sem Deus? Seria uma espiritualidade voltada para o bem comum, para o amor, para a prática da ética, né? Esse resgate. A sociedade que a gente vive, né, pós-industrial, já deu a sua cota da razão daquilo que ela veio, né, com duas grandes guerras, instrumentalização da natureza, do ser humano, né, crise ambiental, crise do capital, e há uma necessidade hoje do resgate de outros valores. Né? O Dalai Lama fala da necessidade de fazer uma educação voltada para o amor e para a compaixão, não uma educação voltada para a competição e para o sucesso apenas. Então, o que é contemplação? Né? A contemplação não existe um objeto, porque não existe um objeto único. Né? A contemplação é esse olhar para dentro de si, esse olhar para as nossas relações, e pode ser também esse olhar para o transcendente. Contemplação é essa sensação, essa percepção de conexão com o todo. Então, o convite das práticas contemplativas é nos vermos interdependentes, é pensar numa existência onde as coisas não estão separadas, onde a relação sujeito e objeto não se dá de uma forma imediata. Tem um autor que quem estuda psicologia deve conhecer, e se não conhece ainda, é muito bom que conheça, porque tem algumas tendências da psicologia que usam bastante, que é o Martin Buber, que é um livro dele clássico chamado Eu e Tu. Então, o Buber ele diz o seguinte, que há duas maneiras do ser humano se relacionar no mundo. E essas duas maneiras inauguram um tipo de existência. Existe um par que ele chama de eu e isso e eu e tu. Eu e isso é como a gente se relaciona com as coisas. É como a gente se relaciona na razão, nomeando, compreendendo as coisas. E eu e tu significa uma presença, significa a ideia de interhumanidade, significa que está diante do outro em completa presença, sem dominação, sem instrumentalização. Isso é possível eu e tu acontecer diante da presença, diante desse outro que chama a responsabilidade e que convida a reciprocidade. Porque uma pessoa não pode ser uma coisa entre outras coisas. A palavra contemplação vem do grego teoria, significando um conhecimento que ultrapassa a razão discursiva. É a percepção de conexão com o todo e um convite para olhar para dentro e para fora, numa atenção amorosa, consciente e ética. Que práticas contemplativas nós vamos ver aqui? A prática contemplativa da meditação, da solitude, práticas de atitudes de boa vontade, como o perdão, a gratidão, a compaixão, a autocompaixão, a amorosidade, a alegria apreciativa. Alguma dúvida? Alguma questão? Alguém quer comentar alguma coisa?
professora. Mania já de chamar de professora. Isso que a senhora comentou sobre eu e isso e eu e tu, são livros? Isso é um livro dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá perto. Esse é um livro do Martin Buber. O nome do livro é Eu e Tu. E na Gestalt terapia, ele é uma das bases para se pensar a teoria. Eu acho que eu não tenho. Ele é da edição Martin Fonte. Deixa eu ver se o meu está perto aqui. Peraí. Tanto livro. Mas é fácil de encontrar. Ele estava esgotado, mas houve uma reedição agora. E ele é conhecido como o filósofo do diálogo. Ele fala de uma ontologia da relação, porque ele trabalha a ideia que no mundo é impossível fugir da relação. Né? E é verdade, a gente vai estar sempre se relacionando com alguém, né? No trabalho, na família, na escola, na faculdade, é impossível fugir da relação. E a gente mantém uma relação com um tu. Com o isso se torna um objeto, né? Um objeto de conhecimento. O Buber chega a dizer que nenhuma coisa, às vezes, é somente uma coisa, né? Cada um de nós aqui deve ter alguns objetos em casa, por exemplo, um aparador que foi da minha avó. Então não é uma simples coisa, é um aparador que foi da minha avó. Então a relação muda, né? A relação muda com esse isso, que no determinado momento até deixa de ser um isso. Nossa, verdade, muito bom. Então, assim, ele é um filósofo judeu muito importante, assim, é um clássico da filosofia, usado na psicologia, na educação, bem interessante. Alguém mais? Alguma questão? Vou voltar para a apresentação. Então, essas são as práticas contemplativas, né, que a gente vai ver hoje aqui. Meditação, o que é? Esse termo refere-se a uma grande variedade de práticas que têm sido preconizadas por inúmeras tradições espirituais ao longo dos tempos, com diferentes objetivos. Suas origens remontam a mais de 3.000 anos e o termo para designá-la em sânscrito ou pali é Bravana, que significa cultivo. Existem vários tipos de meditação, né? Meditação cristã, meditação transcendental, meditação que se faz com o corpo movimento. A gente pode até dizer que o yoga é um tipo de meditação. E a prática da meditação que eu quero propor para vocês aqui hoje é uma prática de meditação que vem do contexto, nasce no contexto budista, mas é trazido para o contexto laico no Ocidente por um americano chamado Jon Kabat-Zinn, que é a prática de mindfulness. E essa palavra meditação, né, esse cultivo, o que a gente cultiva quando medita? E por que essa prática contemplativa ela é tão importante para a saúde? Né? Existem diversas pesquisas e várias, né, publicações em revistas científicas e livros, né, também, que falam que a meditação contribui para a redução de estresse, para a redução da ansiedade, na área da medicina, para baixar níveis, por exemplo, de colesterol, pressão alta, para melhorar a qualidade de vida, o foco da atenção,
as relações, diminuir a reatividade, prestar atenção aos nossos estados mentais para que a gente consiga sair do piloto automático. Por exemplo, quando nós estamos numa situação e acontece alguma coisa que nos desagrada, quando nós estamos no piloto automático, às vezes nós não percebemos que nós estamos com raiva. E a prática da meditação ajuda a gente a perceber esses estados mentais. Quer dizer, eu me percebo como alguém que estou com raiva, eu me percebo como alguém que estou agitada e percebo também os eventos mentais, né? Quando algo acontece e rapidamente depois desaparece da minha mente. O que a gente cultiva, né? Quando a gente pratica a meditação? Cultiva uma mente clara, o objetivo é cultivar uma mente clara, é cultivar uma mente que esteja livre do sofrimento. Ana Clara, quer fazer uma pergunta? Eu queria saber se isso tem relação com aquele conceito de awareness, que é da Gestalt terapia, né? Que é o dar-se conta, né? O se dar conta de onde você está naquele momento, da forma que você está, o que você sente, se tem a ver com isso. A Gestalt terapia vai se inspirar um pouco, assim como o Buber, né? Pensar esse conceito que você está trazendo e pensar o Martin Buber também, para a gente compreender melhor quando a gente vai beber nessas fontes orientais contemplativas, que é realmente isso, essa consciência de si. Então, assim, a prática da meditação, ela ajuda a que no cotidiano a gente tenha, tanto que a tradução da palavra mindfulness é consciência plena. Ou seja, ela vai ajudando que a gente vá tomando consciência de si, consciência dos estados mentais, consciência das nossas relações, à medida que a gente vai prestando atenção na respiração, ou prestando atenção no corpo, ou no corpo em movimento, que também é uma parte de mindfulness, e nos estados mentais. Tem tudo a ver, sim. Você está certíssimo. Mais alguma questão? Ana? Ana? Meditação, o que é? Não é simples definir meditação, uma vez que as práticas são múltiplas, mas todas elas têm em comum o treinamento da atenção voluntária para desenvolver estados mentais positivos e a capacidade da mente em contemplar a si mesmo. Todas compreendem o cultivo de um processo de autotransformação que leva ao modo particular de estar no mundo. E aí eu quero convidar vocês. Vamos experimentar? Fazer uma prática? E que vocês colocassem aqui a mãozinha ou o joinha, dizendo que vocês topam. Manuele, Ana. E aí, vamos? Minha internet não está muito boa, por isso que às vezes não dá para responder. Ah, tá. Vou colocar aqui a minha bateria. Opa. Mas topa fazer, Ana? Topo sim. Que bom. Tem uma pessoa aqui falando no chat. Manuele falou, vamos.
Então vamos. Eu quero convidar vocês a se posicionarem aonde vocês estiverem. Se vocês estiverem sentados numa cadeira, a colocar os pés no chão, a sentir os pés no chão, a manter a sua coluna ereta e, se possível, fechar os olhos. Eu vou colocar aqui, vamos fazer 5 minutos. De uma prática que se chama escaneamento corporal. Manter sua coluna ereta, num estado de vigilância e ao mesmo tempo de relaxamento. Eu te convido a prestar atenção aos sons à sua volta, a ouvir os sons que vêm de longe, de perto. Prestar atenção nos odores, na temperatura do ambiente. E quando a sua mente se distrair por pensamentos, memórias, volte a prestar atenção nos sons. Sente o seu corpo respirando. Não é preciso modificar a respiração. Seu corpo sabe respirar. Eu te convido então a sentir os seus pés. Mais do que pensar nos pés, é sentir os pés. É sentir as suas canelas. Sentir os joelhos. Percebe se há alguma dor, sensação, formigamento. Sentir as suas coxas, região pélvica. Sentir o seu abdômen, tronco. Sentir o seu peito respirando. Sentir os seus ombros. Ver se há alguma tensão aí. Respira. Sentir os braços. Cotovelos. Antebraços. Mãos, dedos das mãos. Sentir a sua lombar, vertebral, cervical. Sentir o seu pescoço, sua cabeça, couro cabeludo. Sentindo a testa, sobrancelha. Sentindo os olhos, nariz,
a boca, sentindo as bochechas, o queixo, a mandíbula, sentindo as orelhas, sentindo todo o teu corpo respirando, os pés, a cabeça, da cabeça aos pés. Sentir o seu corpo inteiro se enchendo de ar. Volte a prestar atenção aos sons da sua volta, a sua respiração. E faça uma ou duas respirações profundas. No seu tempo. Abrir os olhos e encerrar a prática. Quem participou pode escrever aqui no chat ou abrir o microfone e falar. Como é que foi? Se foi fácil, se teve alguma dificuldade. Alguém fez a prática? Então, para mim foi um pouquinho difícil no começo me concentrar, né? Porque a gente tem muitos pensamentos, né? São muitas coisas que passam pela nossa cabeça. E até a gente focar, né? Em prestar atenção nos mínimos detalhes é um pouco trabalhoso. É. E quando você ia para os pensamentos, como é que era voltar a prestar atenção no corpo, Emanuele? Então, assim, depois de um tempo, passou a ficar um pouco mais prático, né? Sair desses pensamentos. E aí parece que realmente o corpo vai relaxando mais. E parece até que ele tá mais leve, porque a gente já tirou, já tira os pensamentos pesados da mente e prestou atenção na respiração, né? Que é uma coisa muito linda e muito simples. E Emanuele, quando você se percebia pensando, o que você sentiu assim? Você se percebia, eu estou pensando e tenho muitos pensamentos. Como é que era isso para você? Quando você se percebia envolvido em vários pensamentos? Assim, eu ficava pensando, poxa, eu não vou conseguir resolver agora, né? Então, então sai daqui, deixa eu relaxar um pouquinho. Mas era um sai daqui tranquilo, era um sai daqui com briga, com crítica, com julgamento? Como é que ele se sai daqui? Não, era um sai daqui tranquilo.
Só deixar relaxar um pouquinho e depois pode voltar. Ah, legal. É como se você tivesse dito assim: tudo bem, eu já ouvi o que você quis dizer, depois a gente conversa, né? Isso, isso. Que bom. Emanuele, percebe que no nosso dia a dia, quando nós estamos engatados no piloto automático, e a gente pensa o tempo todo, quer dizer, o que a nossa mente faz é pensar, né? E, a nossa mente é uma mente viciada em pensamentos que a gente vai, de uma forma automática, engatando um pensamento atrás do outro. Um pensamento que vem outro pensamento. E tem uma ideia na neurociência que diz o seguinte, que quando a gente senta, você falar assim, eu vou sentar para não fazer nada, ou como a gente fez agora, eu vou sentar para meditar, automaticamente a nossa mente começa a trazer coisas que estavam pendentes. Começa a lembrar da conta que a gente não pagou. Começa a lembrar daquele e-mail. Quer dizer, isso é um viés que a gente entra, né? Isso é um viés da mente automático que a mente faz. Então a prática, isso aí. A prática é verdade. A prática da meditação ajuda com que a gente intencionalmente traga a nossa mente para o presente. Então essa mente que ela quer sair o tempo todo para visitar aquilo que a gente não fez, para lembrar de uma discussão que a gente teve ontem, que a gente não conseguiu dar aquela melhor resposta. Aí quando a gente para, a mente começa a ficar ruminando que resposta que a gente poderia ter dado, qual era a melhor resposta naquele momento. Esse efeito é uma fonte enorme de estresse e de cansaço. Então, quando a gente começa a meditar, a gente começa a treinar a nossa mente para que a mente fique intencionalmente no presente, ao invés de ficar vagando no passado ou indo lá no futuro, projetando as coisas do futuro. E existe, Emanuele e demais participantes, né? Uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com 5.000 voluntários. Eles criaram um app chamado Siga a Sua Felicidade. Então as pessoas tinham várias perguntas e à medida que tocavam um sino, elas tinham que responder o que elas estavam fazendo naquele momento e o que elas estavam pensando. E essa pesquisa chegou à conclusão que a nossa capacidade de ficar, quanto maior for a nossa capacidade de se manter presente, né, mente e corpo onde a gente está, maior o nosso grau de felicidade. E isso independe do que a gente esteja fazendo. Então, por exemplo, uma pessoa que lava a louça presente é uma pessoa que se sente feliz. Uma pessoa que está, por exemplo, num resort maravilhoso, numa praia linda e maravilhosa, mas está nesse lugar e está pensando como é que as pessoas estão se virando sem mim no trabalho, como é que eu vou voltar das férias e vou dar conta daquele trabalho na faculdade, essa pessoa tem um maior grau de infelicidade. Então a pesquisa chegou à conclusão que mentes que divagam é uma mente infeliz. Porque quanto maior grau de presença, maior grau de felicidade a gente tem. Então, a prática contemplativa da meditação é uma prática que ajuda a gente a manter a nossa mente presente. E isso aumenta a nossa sensação de felicidade, diminui o estresse e a ansiedade, porque a gente sai desse vício da ruminação, de ficar ruminando. Por que eu não dei aquela resposta? Por que eu não fiz isso? Né? Ou o que eu vou fazer amanhã? E a gente fica projetando, projetando, projetando. Então, é uma mente que vive o presente.
Então, vamos voltar. Outra prática importante para o mundo contemporâneo, né, para esse modo de vida no mundo contemporâneo que a gente vive, né, cercados de excesso de tecnologia, uma mente viciada em divagação, né, em falta de presença, em excesso de atividades, em múltiplas atividades, né? Principalmente as mulheres, nós mulheres, que sempre nos vangloriamos que nós temos a capacidade de fazer multitarefas. A neurociência diz que o cérebro só tem a capacidade de se enganjar em uma coisa de cada vez. O cérebro não consegue acompanhar 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, para a gente sair de uma atividade, se eu estiver aqui falando com vocês e vendo o celular, né, e fazendo uma outra coisa, o meu cérebro precisa de microsegundos para desligar daqui e ir para cá, depois desligar daqui e voltar para cá. Esse ligamento e desligamento também é fonte de estresse, fonte de cansaço físico e mental. E uma forma da gente lidar com isso é cultivando momentos de solitude, de pausa intencionais, né? Então, assim, ao longo do nosso dia, ao longo da semana, do mês, do ano, cultivar momentos de solitude. Trata-se de uma atitude de apaziguar o espírito em meio a tantas atividades, ou seja, em como nutrir a alma. É criar aqueles momentos de ilha deserta, aquele momento de solitude, né? Que é um momento de uma solidão com qualidade e silêncio. É uma solidão que ela é incorporada à vida de uma maneira intencional, não como um abandono, mas como aquilo que nutre a alma, como aquilo que traz silêncio e pausa num mundo com tanta informação, tanta velocidade, tantas atividades, tantos deslocamentos como o nosso. Práticas de atitude de boa vontade. Todos os seres humanos compartilham o desejo de ser feliz e de ser livre do sofrimento. Isso faz parte da humanidade compartilhada, né? Todas as pessoas, gordas, magras, brancas, negras, altas, baixas, orientais, ocidentais, todas as pessoas de todas as culturas, de todas as religiões, todas as pessoas cultivam esse desejo de querer ser feliz, de ficar livre do sofrimento. Ninguém deseja, né, de peito aberto, eu quero sofrer, né? Apesar que às vezes as nossas atitudes podem nos levar ao sofrimento. Então, uma das práticas, né, contemplativa importante e que até essa diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia enfatiza é a prática da gratidão, né, que ela ajuda em vários benefícios no tratamento de várias doenças, principalmente doenças cardiovasculares. A gratidão ela faz com que a gente consiga pertencimento. A gratidão ela recolhe o sentido da vida. A gratidão ela traz esse sentido de que a nossa vida não foi perdida, né? A gente consegue perceber os presentes que a vida traz, né? Que a gente tem um corpo que respira, que a gente não precisa da corda, que nós temos o presente da vida do sol, de uma terra fértil, que nós tivemos pais que cuidaram de nós, né? Nos deram abrigo, nos deram alimento, nos deram banho, cuidaram da nossa higiene, que nós temos energia elétrica, né? Internet, alguém pensou em internet, para a gente estar aqui agora, né?
ouvindo e transmitindo essa aula, alguém pensou essas tecnologias todas? Alguém... Ok, Jaderson. Grata por avisar. Então, a gratidão, ela traz esse sentimento de pertencimento da vida, traz essa sensação de acolhimento, traz essa sensação de abundância, né? Porque a gente percebe aquilo que nós temos como presente. E o maior presente, que é a vida. Assim, uma forma de lidar com ruminações internas. A gratidão é um bom remédio para lidar com as ruminações internas. Uma prática, né, que a gente pode cultivar através da meditação, prestando atenção nos nossos estados mentais, é a prática da compaixão e da autocompaixão. Quando cultivamos a autocompaixão, não avaliamos a nós mesmos de acordo com as nossas conquistas, nem nos comparamos com os outros. O que vocês acham? É mais fácil exercer a compaixão ou a autocompaixão? Quem não quiser falar pode escrever no chat. Pode repetir, por favor? O que você acha que é mais fácil de exercer? A compaixão pelos outros ou a autocompaixão? Eu acho que a autocompaixão, porque para a pessoa sentir alguma coisa pelo outro, eu acho que primeiro ela precisa se conhecer. E se ela não se conhece, eu acho que dificilmente ela vai conseguir entender o outro, mesmo que às vezes não seja na mesma situação. Resposta de aluna de psicologia, né? A resposta correta, né? Mas assim, Emanuele, no dia a dia, no cotidiano, convivendo com as pessoas, você acha que as pessoas geralmente cultivam atitudes de autocompaixão consigo mesmas? Ai, meu Deus, ficando difícil. Olha, eu acho que no dia a dia, assim, né? Talvez possa ser que algumas esqueçam até delas mesmas, né? Por conta de todo contexto que acontece no nosso dia a dia, que aí elas acabam até olhando o outro e às vezes esquecendo delas. É isso. Então, assim, a sua primeira resposta, assim, quanto mais autocompaixão, mais cuidado que a gente tem, é mais fácil realmente cuidar do outro. Mas no dia a dia, e no modo de vida que nós vivemos no Ocidente, a prática da autocompaixão é talvez uma das práticas mais esquecidas. Por quê? Porque a gente vive uma sociedade muito competitiva, com um nível enorme de performance. Então, por exemplo, alguém que vai fazer um trabalho e tira uma nota baixa, ao invés de ser acalentada e acalentado por uma atitude de autocompaixão, geralmente a gente vai numa atitude de julgamento, crítica e condenação. Por que eu não estudei mais? Por que eu não me empenhei? Aí a gente começa a se flagelar e se chicotear. Não é assim? Ou não, Emanuele? Né? Sim, 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 kkk. É verdade? Então, assim, geralmente é assim, a gente
o nosso nível de autocrítica às vezes é muito intenso e muito severo com os nossos erros, com os nossos deslizes. E existem especialistas na prática da meditação da consciência plena que trabalham só a questão da compaixão e da autocompaixão, né? Assim, é uma linha de pesquisa na área de mindfulness, principalmente em Stanford, na Universidade de Stanford, ligada à compaixão e à autocompaixão. Então, assim, pesquisa com escaneamento de monges e de pessoas que fazem prática de meditação, como o cultivo da compaixão, da autocompaixão, melhoram essa qualidade de vida e principalmente a qualidade dos seus relacionamentos. Então, assim, o convite das práticas contemplativas para a saúde mental e emocional de homens e mulheres do século XXI é usar de compaixão e de autocompaixão. Compaixão não é piedade, não é pena, né? Não é eu tenho compaixão daquele cachorrinho ali, eu tenho peninha, eu tenho peninha daquela pessoa que está atravessando a rua com dificuldade. Compaixão é um sentimento de acolher a dor do outro, de sentir, mas é mais do que empatia. A compaixão é um desejo profundo de livrar o outro do sofrimento, e a compaixão, ela tem a ver também com essa ideia de interhumanidade, né? Essa ideia de perceber que o sofrimento é algo comum à humanidade inteira. Todos sofrem, todos vão sofrer. Você pode dizer assim, mas será que aquela modelo famosa, né? Hoje meus filhos estavam vendo a Liga dos Campeões, né? E hoje estava jogando Bayern de Munique com Barcelona. Amanhã vai jogar o Paris Saint-Germain com outro time agora que eu esqueci. E aí, por exemplo, e você vê aqueles jogadores ali milionários, impossível não sofrer, mas todos vão passar por sofrimento, porque alguém na família vai ficar doente, porque a expectativa vai ser frustrada, porque naquela hora que você queria fazer o gol hoje, no jogo de hoje, estava jogando o Cristiano Ronaldo, que fez um gol e depois foi colocado no banco. Então, naquele momento ali, aquela frustração traz um sofrimento, porque nós vamos morrer também. É uma fonte de sofrimento. Então, a compaixão é essa ideia de interhumanidade, né? Que todos nós, que a experiência do sofrimento é comum a todos os seres humanos. Então, o sofrimento do outro também é o meu sofrimento. E por isso eu desejo que esse sofrimento termine. E a autocompaixão, que é essa capacidade de se nutrir, de ter compaixão, que nós também somos humanos, humanas, que a gente nem sempre acerta. E ao invés de ficar ruminando o tempo todo em relação aos nossos erros, às nossas dificuldades, a ideia é trazer autocompaixão, é trazer nutrição, é trazer acalento, é trazer paz para a nossa vida. Tranquilo? Questões? E para a gente ir encerrando, duas práticas contemplativas, né? Duas atitudes de boa vontade, práticas que na tradição oriental antiga é chamada de práticas de qualidades incomensuráveis, qualidades que a gente pode usar e abusar, que só faz bem, né? Que é a compaixão, a autocompaixão, e uma delas é a prática da amorosidade, cultivar o amor por si mesmo e pelas outras pessoas, ou seja, ter intenção de desejar bons votos para as pessoas, a intenção de, de desejar esses votos baseada nessa
humanidade compartilhada. E aí, no Ocidente, né, o Martin Buber vai ser uma pessoa que vai ajudar a gente a compreender isso, com a noção de eu e tu. Né? Eu e tu é um par que ele nunca está separado. Onde está o eu, está o tu. Não existe ser humano sozinho no mundo, né? Como diria o poeta inglês, né? Homem nenhum é uma ilha fechada em si mesmo, né? Homem algum é uma ilha fechada em si mesmo, porque não tem como, né? Eu vivo sozinha, tudo bem, a gente pode viver sozinhos, né? Só que nós não somos sozinhos no mundo. Para eu habitar nessa casa, alguém precisa cuidar da energia elétrica, alguém precisa manter a pavimentação da rua, precisa coletar o lixo, precisa que alguém cuide do sistema de água da cidade para que abasteça a minha casa. Então, o eu está sempre ligado a um tu. Né? O eu nunca está sozinho no mundo. Ele pode se relacionar com isso, com coisas, mas ele também pode se relacionar com tu. Quando eu digo um tu, eu trago a presença e trago o convite da essa amorosidade, que implica em ter uma fala correta, né? E a prática contemplativa nos ajuda a perceber a qualidade da nossa fala, né? A minha fala não pode causar sofrimento no outro, né? E aí falar de uma forma amorosa, gentil, né? Sem julgamentos. E não é só sem julgamentos em relação ao outro, mas também sem julgamentos em relação a nós, né? Agir com amorosidade consigo mesmo, agir com gentileza, não se julgar. Sim, a gente também tem necessidade do outro. Né? No momento onde a gente passa a ser o tu, né? Alguém que está presente para o outro, né? Que é essa presença no mundo. E a alegria apreciativa. Assim como a autocompaixão, a alegria apreciativa também é uma qualidade um pouco difícil de ser cultivada, né? Por exemplo, quando alguém chega e dá uma notícia para a gente de algo que a gente queria muito, né? Queria fazer um curso de francês na França. E aí a gente fica lá juntando dinheirinho a vida inteira e chega uma pessoa que nunca juntou um centavo na vida e fala: estou indo para a França estudar francês. Automaticamente aquilo dá uma coisa aqui na gente, assim, né? E o coração fecha, a gente acha que aquela pessoa é metida. E cultivar a alegria apreciativa, se alegrar pelo sucesso do outro, se alegrar com a alegria do outro, né? Tem uma frase bíblica que convida para dizer, para chorar com os que choram, né? E rir com os que riem. E às vezes é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. E as práticas contemplativas nos convidam a isso também, a cultivar a alegria apreciativa, que é um antídoto à inveja, né? Ninguém gosta de dizer que sente inveja, mas a inveja é algo do ser humano, né? A gente sente inveja. E a alegria apreciativa é um antídoto para isso. Alguma questão? Alguma pergunta? Podemos ser assim, sem ser espiritualizados? Sim, boa questão, Valmir. Então, assim, as práticas contemplativas, elas podem estar inseridas no contexto religioso, por exemplo, do budismo, por exemplo, do cristianismo, né? E só que quando o John Kabat-Zinn, né, na década de 70, ele era aluno de vários professores renomados de budismo americano, e ele está participando de um retiro desse de 30 dias, ele tem um insight e pensa, por que não trazer essa prática
para o contexto laico. E aí ele traz para a universidade que ele trabalha e ele cria um programa chamado MBSR, né? Mindfulness, é um programa baseado em mindfulness para redução de estresse. E o programa se torna um sucesso no mundo inteiro. Um programa baseado em 8 semanas. Naquele primeiro momento, por estar no contexto médico, numa universidade, o Jon Kabat-Zinn só enfatiza a questão da intencionalidade, da observação. Ele trabalha ali com redução de estresse e com pacientes com doenças crônicas, com dores crônicas. E o tempo vai passando, o programa de Mindfulness se espalha para o mundo inteiro, todo mundo imita o Jon Kabat-Zinn, criam-se vários programas de 8 semanas. Eu, por exemplo, estou terminando a minha formação num núcleo chamado Núcleo de Mindfulness, que resgata todas essas práticas contemplativas aqui que eu falei para vocês no programa de Mindfulness. Então, por exemplo, isso que você perguntou, é uma prática laica dessas práticas contemplativas. Então, assim, qualquer pessoa que não seja religiosa pode praticar e cultivar. Porque lembra que eu iniciei com a frase do Dalai Lama? Ele diz o seguinte, que o mundo que a gente vive hoje pede urgentemente que haja uma educação para se cultivar essas qualidades. E essas qualidades, elas são inerentes aos seres humanos, ou seja, assim, ao contrário do cristianismo, eu sou cristã, mas assim, o cristianismo tem uma visão negativa às vezes do ser humano, né? Por causa de várias questões doutrinárias que não vêm ao caso aqui. Mas o budismo, por exemplo, ele vê que a compaixão, por exemplo, é algo que é inerente a todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm a capacidade de sentir compaixão. E é verdade. Quer dizer, quando a gente está num lugar e a gente vê uma pessoa que ela cai na rua, a gente automaticamente quer ajudar. Né? Se a gente vê um animal sofrendo, né? Quando a gente vê um cego, uma pessoa com deficiência visual atravessar a rua, a gente logo fica agitado. Se a gente estiver numa conversa, a gente fica prestando atenção se a pessoa vai conseguir atravessar a rua direita. Então, assim, isso é algo que é inerente ao ser humano. Só que o modo como a gente vive no Ocidente, plugadas no piloto automático, o modo como a gente vive multitarefas, competição, a gente se esquece. Então a palavra mindfulness, que vem do sânscrito, do Pali, a palavra sat, que é uma tradução, né, do inglês da palavra sat. A palavra sat significa lembrar. Então essas práticas contemplativas que eu descrevi aqui para vocês ajudam a gente a lembrar da nossa humanidade e dessa capacidade que está aqui inerente a nós. Então o que a gente faz através da meditação é cultivar isso. É como se a prática da meditação é cultivar esse terreno que somos nós, que é a nossa mente, para que esse terreno tenha bons frutos. Não sei se você conhece a parábola de Jesus, do semeador, né? Que semeia entre os espinhos, semeia à beira da estrada, semeia entre as pedras, até que a semente caia em bom fruto, em boa terra, para que ela dê muitos frutos. Então, à medida que a gente vai praticando meditação, que a gente vai praticando atitude de perdão, de gratidão, de autocompaixão, de compaixão, de amorosidade, de alegria apreciativa, prestando atenção nos nossos estados mentais, como a gente reage ao outro, como a gente trata o outro,
diminuindo o julgamento, as críticas, até em relação a gente mesmo, porque isso esgota a nossa energia, a gente vai crescendo nessas qualidades. Então a gente vai cultivando, e isso independe da questão religiosa. Assim, eu durante muito tempo li muitos textos de meditação cristã, e o meu interesse em relação à prática da meditação de mindfulness, ela vem justamente desse lugar da sua pergunta, porque qualquer pessoa pode praticar, se ela for cristã, budista, muçulmana, do candomblé, se for ateu, se for agnóstico, qualquer pessoa pode, porque esse autor, né, que eu falei, o André Conte Ponville, que fala de uma espiritualidade sem Deus, ele vai falar justamente isso, que o mundo, é uma entrevista que ele dá ainda no final do século XX, falando o que o século XXI precisa, né? Ele vai dizer que o século I precisa de uma espiritualidade que cultive a ética, o amor, a compaixão. Então isso é algo que é inerente, né, ao ser humano. Boa pergunta, Valmir, grata. Alguma pergunta mais? Alguma questão? Se quiser falar, pode escrever. Tá todo mundo meditando. Tá todo mundo meditando? Então, eu vou deixar aqui com vocês os meus contatos, né? Facebook, e-mail, Instagram. Lá vocês podem ver também outros cursos, outras coisas que eu estou fazendo. No dia semana que vem, né, a gente vai ter um outro curso aqui do Instituto Esperança, que vai dar continuidade a essas práticas contemplativas, falando da questão da sabedoria do deserto, né? Como esses padres do deserto que buscaram o recolhimento no silêncio e na solidão têm a nos ensinar na vida hoje, nesse mundo contemporâneo. E interessante que eles são o movimento deles foi um movimento de fuga de um mundo muito agitado. Então imagina, segundo, terceiro século, um mundo extremamente agitado pela cidade. Então imagina 2000 anos depois, né? Como é que a gente vive hoje e como é que a gente pode aprender com essas tradições antigas, né? Tanto cristãs quanto orientais, né? E aí eu convido vocês a voltar na semana que vem, né, para fazer esse outro curso. E no dia 28 de setembro eu também vou começar uma turma de Mindfulness com um preço super, super, super especial, porque é a turma da minha formação como instrutora. Se vocês também tiverem interesse, me mandam um e-mail também, se vocês quiserem se aprofundar nas práticas. E na semana que vem também, aqui comigo novamente, aqui no Instituto Esperança. Alguma questão? Vocês anotaram? Posso tirar aqui? Eu já peguei aqui, fiz um print aqui.